Quando paramos para analisar em profundidade o motivo pelo qual existem tantos conflitos nas organizações, um assunto se destaca, que são as disputas de poder. Sejam elas entre diretores, gerentes, coordenadores, entre colaboradores sem papel de gestão ou de vocês com fornecedores, com clientes estratégicos e por aí vai. Inclusive, séculos atrás, Nicolau Maquiavel já dizia: dê poder a um homem e você verá quem ele é. Tem até uma história que diz que se você não tiver poder para conceder esse homem, então dê 3 taças de vinho. Vai poder conhecê-lo da mesma forma. Gente, algumas pessoas, elas se embriagam diante do poder. E se embriagam porque não é todo mundo que consegue lidar com tudo aquilo que o poder favorece, fornece ou possibilita. O tio Ben, lá do Peter Parker, já ensinava: grandes poderes, grandes responsabilidades. Pequenos poderes, pequenas responsabilidades. Inclusive, algumas pessoas, diante de um pequeno poder, já enfrentam uma síndrome, que é se acharem muito mais do que são, simplesmente por terem recebido algo que até ontem não detinham em suas mãos. Vamos ver o conceito do que é essa síndrome do pequeno poder. São atitudes opressivas, de forma voluntária ou não, que certas pessoas adotam em relação a colegas de trabalho, amigos ou familiares, logo que alcançam algum status ou papel de direção. Até ontem era alguém afetivo, era alguém extremamente cuidadoso nas palavras, amigável, e depois que foi promovido a gestor, virou outra pessoa. Já não se envolve com ninguém, já acha que todo mundo é ralé. Ou então era uma pessoa que conciliava, era alguém que você conseguia tratar da maior parte dos assuntos, agora parece ser opressor, muito enérgico. Você é estranha, não é a mesma pessoa de antes. Sim, ele está sendo afetado pela síndrome do pequeno poder. Isso ocorre muitas vezes por uma distorção da realidade. Como eu disse há pouco, passa a se achar quem não é, se acha muito maior. Alguns diriam, se vê como a última bolacha do pacote. E se enxerga assim. Essa síndrome do pequeno poder pode acontecer de forma muito comum. Realmente, ao concedermos um cargo de gestão a alguém, ao promovermos alguém, mas até mesmo para quem não tem um novo cargo, mas tem responsabilidades semelhantes, a síndrome pode atingir, como ocorre com alguém que assume uma posição de coordenador de catequese em sua igreja, e ai se você tirar esse cargo da pessoa. A partir desse cargo, ele se acha dono daquela comunidade. Também a gente vê a síndrome do pequeno poder em crianças, nós podemos encontrar isso em adultos que estão ao seu lado no trabalho, quando, por exemplo, eles podem participar de uma determinada reunião que você não participa, e é uma reunião exclusiva, com mais 4 gestores, e só ele que não é gestor. Daquele momento em diante, essa pessoa realmente acredita ser um ser humano especial. De onde que vem a síndrome do pequeno poder? Ela surge a partir do que exatamente? São 2 motivos. O primeiro deles, uma baixa autoestima. A pessoa não teve, em outros momentos da sua vida, responsabilidades expressivas, oposições expressivas. É o grande momento da vida delas. Ela nunca foi nada a não ser aquilo que ela é agora. Então ela pega com unhas e dentes, mas mais do que isso, ela começa a cometer excessos. Exageros totalmente desnecessários. Ou então, é um narcisista. Ele tem a necessidade de se autoafirmar, dizer quem ele é. Como, por exemplo, eu encontrava muito no mestrado, colegas que estavam loucos para terminar logo o curso para inserir o MS na frente do seu nome. Como um doutor, por exemplo, coloca o DR à frente. Bem, estudar 2 ou 4 anos com intensidade por causa disso é um motivo aparentemente muito fútil. Mas algumas pessoas têm essa necessidade. Gente, é claro que nós temos que combater a síndrome do pequeno poder em nós e em outras pessoas, mas você não pode esquecer uma coisa, isso é crucial. Nós precisamos sim conceder poder, principalmente quando estamos em posições de liderança. A liderança envolve não conquistar mais poder,
e sim conceder poder às pessoas. Ninguém cresce quando não tem pequenos poderes. Se você quer que seus filhos amadureçam, você tem que entregar pequenos poderes para eles. Eles têm que ter pequenas responsabilidades que fazem com que eles se tornem dentro do seu próprio olhar, crianças mais maduras. E amanhã vai acontecer isso com adolescentes, com adultos, como, por exemplo, eu vi uma pessoa se transformar certa vez porque ela recebeu a chave da igreja e era responsável por abri-la e fechá-la. Essa pessoa tinha uma dificuldade cognitiva considerável e ela cuidava daquele centro e daquele pequeno poder como ninguém cuidaria. Era o que ela suportava de poder. E ainda bem que quem estava à frente daquela comunidade teve a sabedoria de delegar a essa pessoa algo que ela faria e fez tão bem. Pense nisso.